É isso aí, muito boa noite para você que está sintonizado aí no meu canal, você que está comigo no Instagram ou você que está comigo no YouTube, que está vendo aí esse vídeo, praticamente uma live hoje. Eu estou gravando aí o vídeo nos dois, para o Instagram e para o YouTube. Assim que terminar já vou postar, então é praticamente uma live. Hoje está online, está automático aqui o negócio. Mas o que eu quero falar sobre hoje, em primeiro lugar, o que eu quero falar é parabenizar, né, São Paulo hoje, 467 anos, a nossa cidade de São Paulo. Então, meus parabéns aí para todos vocês paulistanos, vocês que são aí, que às vezes não são paulistanos, mas moram em São Paulo também, fazem parte de todo esse contexto, dessa cidade tão movimentada. Então tá aí, 467 anos bem vividos aí da cidade, que nos abriga durante tantos anos, né? E então nesse dia, em especial aniversário de São Paulo, eu queria falar sobre um assunto que me chamou a atenção no final da semana passada. No final da semana passada eu conversei com um investidor e esse assunto veio à tona. Eu fiz questão de preparar aqui esse contexto, esse conteúdo, né, para trazer para nós, porque tem a ver com muitos de vocês que estão aí do outro lado, então, sofrem as mesmas, passam pelas mesmas questões ou sofrem com as mesmas dúvidas. Então, nesse momento, eu queria falar sobre um ponto específico. Quando a gente fala sobre investimento imobiliário, investimento em leilões de imóveis ou através dos leilões de imóveis, todo tipo de investimento que envolva os leilões em especial, a gente vai sempre ter que ter em mente que é um investimento às vezes de médio, às vezes de longo prazo, depende do ponto de vista. Em alguns momentos a gente consegue fazer um investimento em leilão se tornar até de curto prazo, um investimento com retorno, né, esperado. Mas o que acontece normalmente é que precisa se plantar, né, investir, fazer o investimento, fazer o desembolso, arrematar o imóvel, aguardar todo o desembaraço, o trâmite do processo e depois tomar posse do imóvel, desocupar. Nós fazemos a parte da desocupação, por exemplo, quando a consultoria é nossa. Então nós desocupamos o imóvel, entregamos para o nosso investidor o imóvel desocupado. Mas nesse caso, desse momento do arremate até a desocupação, isso corre um certo tempo, leva-se um certo tempo para fazer esse processo, não é uma coisa assim tão imediata, tão rápida. Isso pode variar, essa velocidade pode variar conforme o processo, conforme a vara, conforme o tipo de leilão, se é um leilão judicial, um leilão extrajudicial. Cada um tem um trâmite e cada um tem uma especificidade. Então, respeitando essas variações que causam, né, uma espera maior ou às vezes uma expectativa, às vezes não tão de acordo com o que o investidor tem, justamente é necessário a gente avaliar alguns pontos, porque a natureza do leilão, o tipo do leilão vai influenciar diretamente no tempo de processo, né? Até que se cumpra toda a parte do mérito, do julgamento do mérito, depois em fase de execução, mesmo em fase de execução, as questões processuais, né? Os momentos dos devidos embargos e outras situações que o imóvel está sujeito, o leilão está sujeito, nós temos aí um período que pode variar um pouco e às vezes pode variar bastante. Inclusive de acordo com a vara, de acordo com o andamento da vara, o volume de processos, quantos processos tem esperando na fila para passarem pela mão do juiz. Então tudo isso influencia bastante. Mas a pergunta que esse investidor fez, ele está no terceiro ou quarto imóvel, mais ou menos, que arremata conosco, e a pergunta dele foi a seguinte: puxa, mas quando eu consigo ter uma referência, quando eu sei exatamente se um determinado bairro é bom mesmo para investir, quando não é, com quantos casos eu consigo ter uma amostragem ideal para saber como funciona realmente esse processo, né, desde o investimento, do desembolso ali, do valor do arremate, até a revenda do imóvel, e quantas vezes eu preciso repetir essa operação para ter uma amostragem real do mercado, para entender bem como tudo isso funciona. E aí, basicamente, a minha resposta para ele foi muito simples. Na realidade, o que eu disse para ele, né? Na realidade, não dá para se ter uma amostragem com poucos casos. É difícil você trazer
todas as possibilidades para um único arremate, por exemplo. Quando um imóvel é arrematado num determinado bairro, nós temos inúmeras variáveis dentro de um próprio bairro e dentro de um próprio processo que influenciam na velocidade desse processo, na velocidade da consecução, né, da posse do imóvel e tudo mais, e tudo isso influencia no resultado final. Então, para que a gente tivesse ou pudesse ter um resultado mais próximo do real, seria necessário uma amostragem grande, vários arremates naquele mesmo bairro, ou na mesma vara, ou pelo menos num determinado bairro, mesmo que em diferentes varas, mas uma amostragem maior. Isso funciona da mesma forma que hoje, nesse tempo de coronavírus, esse tempo de pandemia que a gente tem vivido, as vacinas, por exemplo, para elas acontecerem, para elas existirem, é necessário que haja um grupo de análise, um grupo de controle maior, e é necessário que haja um tempo maior de estudo, é necessário que tenha uma série de protocolos estabelecidos, né, e cobertos para que se possa tratar essa vacina como uma vacina segura, por exemplo. No caso dos leilões é mais ou menos parecido. Do ponto de vista de um investidor, se você tem diversos imóveis, ou quanto mais imóveis você tiver num determinado bairro, quanto mais você tiver conseguido arrematar imóveis naquele bairro em especial, mais você vai ter uma amostragem próxima de uma realidade, próxima de um número plausível para se tomar como base e para se ter como referência. A gente na medicina chama de grupo de controle, né? Mas assim, para nós a gente poderia chamar também nos leilões, você cria um grupo de controle, um grupo que seja uma referência para que a partir desse grupo você possa inferir, né? Você possa atribuir, né, probabilidades, né, de você encontrar diversos casos com aquelas semelhanças, né? No caso dos leilões é assim também, né? A gente vê na vacina e nos leilões da mesma forma. É necessário que se tenha um grupo de controle maior para se ter uma possibilidade de mensurar, né, os resultados de uma forma mais homogênea, de uma forma mais próxima da realidade. Sempre nós vamos tratar com probabilidades, porque nós não temos uma condição de prever exatamente o futuro. Mas a gente trabalha com probabilidades e nas nossas planilhas, a probabilidade de acerto, o nível de acerto que nós chegamos, né, com tantos anos de experiência, fez com que a gente tivesse planilhas que são muito, muito próximas da realidade, realmente, do que vai acontecer. Mas isso pode afetar, essa variável do tempo, realmente nós não temos controle, né? Não dá para controlar todas as questões relativas ao arremate numa planilha, porque as coisas podem variar. E a gente tem que estar preparado para isso. E o preparo, o maior preparo que tem que haver do ponto de vista do investidor é realmente um preparo mental, um preparo financeiro, mas também um preparo mental. Estar preparado para situações que podem acontecer, principalmente no que diz respeito ao tempo, a variável tempo, que é justamente essa que a gente não consegue controlar. Você pode fazer uma excelente análise, você pode fazer uma arrematação perfeita, o seu lance máximo ter sido, ou arrematar pelo lance mínimo, ou mesmo o máximo com uma vantagem muito boa financeira, mas pode ser que você tenha alguma variável que tenha fugido do seu controle. O tempo, o imóvel, questões relativas ao imóvel, surgiu um vazamento, surgiu uma outra questão que você precisa contornar ou controlar, ou até uma reforma, alguma coisa assim. Então, essas questões que são relativamente previsíveis, elas são consideradas antes do arremate. Mas existem outras que a gente não tem como considerar, nem como descobrir, né? Um atraso em função de uma petição do executado, que vai fazer com que o processo seja estendido por um pouco mais de tempo. Então tudo isso pode acontecer e nós estamos preparados para isso. Agora, do ponto de vista do investidor, que está começando, vamos dizer assim, a arrematar imóveis conosco, ou arrematar imóveis no mercado, ele não tem essa noção de quanto tempo vai demorar ou como funciona tudo isso. Então essa amostragem ainda é insuficiente, uma amostragem de 13 imóveis arrematados. A pergunta que eu faço é, os 3 foram arrematados no mesmo bairro?
ou os 3, um arrematado em cada bairro. Quer dizer, você vai aumentando a variável, vai aumentando as variáveis, né? E vai tendo mais dificuldade de estabelecer um padrão, né? Porque se você arremata um imóvel no Morumbi, um bairro aqui em São Paulo, outro imóvel em Moema, outro imóvel em Pinheiros, qual a sua visão, né, nos termos, né, de um pensamento de bairro, né? Qual seria o melhor bairro? Se você vender rápido do Morumbi, quer dizer que ele é um bairro melhor do que Moema? Não necessariamente. Se você tiver um resultado mais expressivo em termos de valor em Pinheiros, ele é melhor que os outros dois? Também não necessariamente. Não é o bairro necessariamente que vai ser melhor em função disso. Mas o que eu queria deixar claro aqui para quem já investe, ou para quem pretende começar a investir, ou para quem já é nosso cliente, ou até mesmo para os nossos novos seguidores aí no nosso canal, seja no YouTube ou no Instagram, o que eu quero deixar claro é que os investimentos em leilão são excelentes e devem ser sempre excelentes, por causa justamente de uma questão principal que se chama análise processual, pré-análise, análise comercial. Tudo isso passando por todos esses crivos da nossa análise, o caso é um caso excelente. Pode ser julgado, pode ser avaliado como um caso excelente, se ele tem um bom parecer jurídico, um bom parecer comercial, e se ele passou por todos esses crivos, com certeza nós vamos para cima e nós arrematamos o imóvel. O que acontece é que, para se ter uma certeza de quais são os melhores bairros ou quais são os melhores imóveis para investir, ou de como funciona tudo isso, é necessário uma amostragem maior. Então não adianta querer saber exatamente como tudo isso funciona arrematando um único imóvel, ou arrematando até mesmo 3, 4, 5, 6 imóveis. Tem momentos, tem investidores até que estão no 10º, no 15º, no 20º imóvel, e todos eles estão aprendendo, todos eles ainda não chegaram, numa situação confortável do ponto de vista de dizer que eu domino e sei exatamente a velocidade de venda em cada bairro. Não sabe. Eu domino e sei o valor médio de venda ideal para se investir nos determinados bairros. Também não sabe. Tudo isso ainda é um pouco uma questão de teste. Nós precisamos testar os bairros, testar os investimentos e avaliar depois de concretizado, né, toda essa fase de investimento e de revenda do imóvel, no caso quando for um imóvel para revenda, e avaliar realmente qual é o que está mais interessante, qual foi o caso mais interessante. Mas pegar simplesmente um fato isolado, uma questão só, e achar que todos vão ser parecidos com esse, ou todos vão ser conforme esse, é um erro muito, muito grave. Eu tenho casos de imóveis, às vezes no mesmo prédio, que os processos andam completamente diferentes. Processos na mesma vara, processos com o mesmo juiz até, e tem um andamento diferente. Então, como se explicar isso? Não tem como explicar. São casos que simplesmente acontecem. E são conduções diferentes no processo, conduções diferentes pelos advogados, pelos executados. Às vezes um briga um pouco mais, outro tem um pouco mais o processo às vezes pode correr a revelia. Então, tem várias variáveis, né? E não dá para se trabalhar com uma probabilidade baseada em fatos isolados, em casos isolados, assim como resultados excelentes, expressivos podem acontecer com um arremate, resultados talvez um pouco menos expressivos podem acontecer com outro. Porém, isso não tira o brilho, né, dos leilões, não tira o brilho de trabalhar com isso. Eu sou realmente assim apaixonado pelos leilões, sempre fui, na verdade, desde quando eu comecei nessa área, né, na área imobiliária. Isso foi em 1997. Na verdade, foi antes de 97. E eu lembro que em 97 foi quando eu tirei o Cresce, né, quando eu iniciei, porque naquela época era muito comum o corretor trabalhava muito tempo sem o Cresce. E aconteceu comigo. Muitos anos eu trabalhei na minha vida sem Cresce, sem o registro definitivo, né, sem a habilitação, né, definitiva, porque a gente tinha muito mais prática naquela época do que técnica, assim, vamos dizer, né, uma técnica aprendida de uma forma na escola, né? A gente tinha muito mais prática e adquirida através de vivência e experiência, e muita coisa também peguei
graças a Deus peguei excelentes gerentes, excelentes donos de imobiliária também, que me ensinaram muita coisa que eu sei. E esse pessoal sem dúvida, foi e sempre vai ser fundamental para ensinar os novos corretores e tudo mais, as práticas, as boas maneiras. Então muita coisa que eu vivo hoje, eu vivo em função de tudo aquilo que eu recebi de ensinamento, né? E foi um tempo maravilhoso. Agora, essa experiência, né, que vem sendo acumulada, tudo isso é muito, muito importante. E você que é um novo corretor, ou você que é uma pessoa nova com os investimentos ou com os leilões, não despreze o tempo. Eu tenho falado isso em alguns vídeos, principalmente nos recentes, para você não desprezar os pequenos começos, não desprezar, às vezes, um imóvel menorzinho, e adquirir aquele imóvel e depois adquirir um imóvel um pouco maior. Então não tenha muita pressa, faça os investimentos e faça o seu trabalho, mas de uma forma tranquila, com paz em tudo aquilo que você visualiza, em tudo aquilo que você quer fazer, porque com certeza você vai chegar num ponto muito mais interessante, você vai chegar num ponto muito mais evoluído se você caminhar com fé, com esperança, com paz e tranquilo, de uma forma tranquila. Então, sobre essas questões que eu queria pontuar, eu queria deixar esse registro aqui sobre essa conversa que eu tive com esse investidor, que para mim foi bem esclarecedor, acho que para ele também, se ele estiver me ouvindo agora também, um abraço. E assim, a vida realmente é um aprendizado, e são muitos anos de experiência, e toda essa experiência realmente dá um brilho no trabalho de consultoria, dá um brilho no trabalho dos cursos e tudo mais. Então tudo isso a gente fica muito feliz por poder contribuir, né? Eu passei muitos anos só no mercado offline, né? Do outro lado da tela, né? E a partir desse período, a partir desses últimos anos, é que eu tenho começado a abrir ou a expandir muito, né? Esse conhecimento, esse relacionamento, né? Para outras pessoas, porque o que acontece durante toda a minha vida, eu trabalhei com um grupo seleto, um grupo pequeno de pessoas, mas foi quando eu tive esse insight, quando eu percebi que, puxa, que legal, eu estou fazendo muita gente ficar mais rica, né? Muitos investidores estão enriquecendo, muitas pessoas estão comprando seu terceiro, quarto, quinto imóvel. Tem investidores e investidoras, né, que inclusive comentam isso, falam, puxa, mas eu poderia ter comprado um imóvel pelo preço normal de mercado e eu consegui comprar dois pelo mesmo valor, né, com você, e me agradecem tudo, mas na realidade realmente é assim que funciona. A gente consegue comprar dois imóveis pelo preço de um, às vezes mais do que isso, mas o que acontece é um caminhar, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, é um trabalho já de muita experiência, e é necessário que se tenha essa experiência. Mas quando foi que a chave virou para mim? A chave virou quando eu percebi que muitas pessoas felizes, e o que fazia essas pessoas ficarem felizes era fruto do meu trabalho. E se era fruto do meu trabalho, e era um grupo pequeno que estava sendo feliz, eu estava tornando feliz, por que eu não poderia fazer isso com mais pessoas? Por que eu não poderia estender esse trabalho para um grupo, uma comunidade maior, um grupo maior de pessoas? Foi aí que tudo mudou na minha vida, foi aí que tudo fez sentido, foi aí que a minha vida passou a fazer mais sentido, nesse sentido profissional, né? Porque graças a Deus eu tenho uma vida que faz muito sentido no sentido pessoal, faz muito sentido em várias áreas, mas eu queria também me sentir mais completo ainda depois de adquirir tanta experiência e não ficar só para mim com isso tudo, né? Não ficar só para os meus poucos ou alguns investidores, mas sim expandir para um número muito maior de pessoas. E é isso que eu estou fazendo através desses vídeos, é isso que eu estou fazendo através do meu método, né? A jornada do leilão ideal. A gente criou um método para ensinar as pessoas do zero, ensinar do zero como fazer para identificar um bom caso, arrematar um imóvel em leilão, ter bom êxito, tirar a pessoa e ter bom êxito para tomar posse do imóvel.
Quando eu digo tirar a pessoa, lá dentro do curso, a gente explica em detalhes que isso, na verdade tem um vídeo também que eu falo sobre como arrematar imóveis ocupados. Dá uma olhada aí na timeline que você vai ver, no IGTV tem lá. O título é bem esse mesmo, é como arrematar imóveis ocupados. E lá eu falo um pouco sobre essa questão e desmistifico bastante essa questão que as pessoas pensam, né? Puxa, mas eu estou comprando um bem de um executado que de repente era o único bem, como fazer para tirar essa pessoa? Calma, não é bem isso que está acontecendo. Você está sim sendo um instrumento, você está sendo uma pessoa que está sendo útil para que esse processo aconteça e para que tudo isso se encaminhe de uma forma positiva, porque você tem que buscar tudo pelo lado positivo. E até mesmo a desocupação pode ser de uma forma amigável e pode ser de uma forma que produza na pessoa um sentimento de gratidão, porque é assim que eu tenho em 99% dos casos. Eu digo 99% porque eu tive 1%, nem sei se chega a 1%, mas é o 0, alguma coisa por cento de pessoas, para ser mais exato, um caso, onde a pessoa era um pouco, não estava em sã consciência, uma pessoa o executado, quem perdeu o imóvel, era uma pessoa que não estava gozando das suas boas faculdades mentais. Tinha até uma observação sobre isso no processo. E nesse caso foi mais difícil a desocupação, justamente em função dele não ter um raciocínio coerente, lógico, né? Foi difícil até da gente ajudá-lo, mas no final nós conseguimos. Agora, na maioria dos casos, é muito diferente do que você pode estar imaginando. Se você é um investidor experiente, você sabe bem o que eu estou falando, e se você tem essa conduta, né? Porque existem investidores até experientes que não têm exatamente essa conduta que eu estou dizendo, que é de uma desocupação amigável, de você entrar em contato com o executado, entrar em contato com a pessoa e buscar combinar com ela uma data para saída. Tudo isso é muito importante. E para que a pessoa saia com dignidade, para que a pessoa saia com tranquilidade. Então esse é um ponto que eu acho que, assim, dos mais críticos, dos mais importantes e daqueles que mais causam dúvida, né, em relação à consciência dos arrematantes. Puxa, mas como é que eu vou ficar sabendo que eu tirei uma pessoa de lá do imóvel que ela morava? Então assista o vídeo lá, não quero me estender muito nesse vídeo, porque lá explicam com mais detalhes o que acontece e por que acontece. E você vai descobrir que você é um auxiliar da justiça nesse sentido. Você é um auxiliar da pessoa que está sendo despejada, né? Ao invés dela sair de uma forma constrangedora, ela vai sair de uma forma tranquila, de uma forma com uma combinação clara, com um documento claro na mão de que ela vai entregar o imóvel em ordem na data tal e que você ajuda até, se for o caso, com a mudança e tudo mais. Mas são situações que você pode levar, você pode conduzir de uma forma muito mais amistosa. E tudo isso gera muita gratidão. E eu tive N casos de pessoas, de senhoras, que me agradeciam depois, no final da desocupação e tudo mais. Eu me tornava, né, uma pessoa importantíssima para tornar essa situação menos doída, menos difícil. E é um prazer a gente poder servir, é um prazer poder servir alguém que está passando por uma situação tão difícil. Então seja você também um agente de bênção na vida dos outros, né? Um agente de coisas boas, não um agente com arrogância. Não chega arrogante lá querendo tomar posse do imóvel que é seu, né? Entre aspas, pelo menos a propriedade é sua, a posse ainda não foi consolidada, mas um imóvel, apesar de seu, você não precisa ter uma conduta negativa, né, para tirar a pessoa de lá de uma forma assintosa, né? Você pode conduzir isso tudo de uma forma muito tranquila. E eu explico tudo isso em mais detalhes no curso. Realmente são muitas horas de aula, não dá para a gente falar tudo isso num vídeo curtinho aqui. São pontos muito importantes, realmente. E o legal é isso. Esse é um dos pontos. Existem N pontos que a gente toca e a gente fala sobre várias situações que causam um ambiente favorável. E nós nos sentimos cumprindo um papel interessante e como auxiliares dos juízes, como auxiliares, não só como perito judicial que eu sou, mas um auxiliar do juiz do ponto de vista de auxiliar no processo
que o juiz precisa e ele vê como uma situação a ser resolvida. Todo caso de leilão é um caso que precisa sair da mesa dele, esse processo precisa sair das prateleiras do fórum, da vara do fórum, porque está causando ali uma situação de extrema urgência. Então o juiz precisa resolver as situações. Quando você passa a fazer diversos arremates, quando você passa a ter essa conduta, você passa a ser visto pelo juiz como um auxiliar mesmo dele. E essa é a parte legal, é aí que você começa a ter mais tranquilidade, mais paz no coração, entender melhor como tudo funciona, e os leilões vão se tornando cada vez mais prazerosos para você. É muito legal. E ao longo aí dessa experiência tem muita coisa que eu aprendi, tem muita coisa que eu sei, e tudo isso eu tento da melhor maneira expor, né, de uma forma bem aberta, de uma forma bem prática, assim como eu estou falando com você agora, sem muito juridiquês, né, sem essa coisa toda difícil de entender, que para mim no começo, eu sou um corretor de imóveis, né, não sou um advogado, então eu venho da parte com muito mais bagagem da parte comercial e não tanto da parte jurídica, né? Mas aí a parte jurídica veio entrando, né? Eu comecei a assimilar essa parte jurídica em função do tempo de experiência, né? E hoje eu tenho um corpo jurídico próprio, né? Que a gente faz, internaliza, né, os processos, a gente faz a parte de análise e tudo mais na parte de consultoria e dos imóveis que a gente arremata para os nossos investidores e resolve do começo ao fim, né? Mas eu, assim, diretamente não lido com, não estou na lida do processo diretamente, mas eu tenho toda essa parte, tive que aprender, né, na verdade, muita coisa na marra, muita coisa errando também, eu tive que aprender e paguei caro por isso, né, por essa experiência, e compartilho hoje com vocês, né, com aqueles que têm interesse em conhecer o curso, aqueles que têm interesse em me conhecer melhor, compartilho tudo isso de uma forma muito prática. Na verdade, a forma mais prática que eu encontrei. E as pessoas aprendem e são gratas e conseguem ter resultado, conseguem ter bom êxito nas suas vidas. E é para isso que eu sirvo. Então, encontrei realmente uma forma agradável de expandir esse conhecimento e de criar laços, criar um relacionamento de uma forma diferente até com outras pessoas, e pessoas que eu não teria acesso se eu trabalhasse somente em São Paulo, por exemplo, né? Só com as pessoas de São Paulo. Então eu estou abrindo esse trabalho para o Brasil inteiro, talvez até posso dizer o mundo inteiro, porque tem pessoas que estão em outro local, em outro país, que conseguem ter acesso a esse material, conseguem adquirir esse material e entender como funcionam os leilões, entender como é que tudo isso pode ser feito, como é que tudo isso funciona nos bastidores, né? Entender os bastidores, entender os segredos que estão por trás dos leilões, tirar da cabeça os mitos, né? Desfazer toda a construção errada, tudo aquilo que se fala, por exemplo, que quando eu arremato um imóvel em leilão, todas as dívidas caem, aquela coisa toda, esse pensamento que as pessoas têm, que na realidade é parcialmente verdade, né? Tudo isso é esclarecido, não só pelo curso, mas também de uma forma que, quando possível, eu consigo compartilhar com um pouco mais de tempo em alguns vídeos e falar sobre essas questões todas. Então é um prazer compartilhar tudo isso com vocês e, de novo, eu quero deixar aqui meu agradecimento para você que está chegando agora, os novos seguidores, os meus novos amigos, os meus novos clientes, os meus futuros novos alunos, talvez, quem sabe. Então eu fico feliz de poder estender a mão e ver que tem realmente alguém interessado do outro lado, tem alguém realmente que quer prosperar, que quer uma renda extra, que quer mudar de vida. Tudo isso é possível através dos leilões. Eu creio, realmente é possível. Foi possível para a minha vida e é possível para qualquer pessoa. É possível para os meus clientes, é possível para qualquer pessoa que se dispuser a fazer uma boa pré-análise, fazer uma boa avaliação do ponto de vista comercial e a arrematar o imóvel certo e buscar o leilão ideal. O leilão ideal não é só aquele que tem uma maior margem de lucro. O leilão ideal é aquele que atinge e atende os seus propósitos, os seus objetivos de vida, seus objetivos de ideais, de pensamento, os seus objetivos financeiros,
seus objetivos em diversas esferas. Eu explico sobre tudo isso no curso também. Mas são coisas que precisam andar completamente ligadas. Então, como eu digo, não é um imóvel, o leilão ideal não é um imóvel definitivo e único. O leilão ideal é um conjunto de fatores. É o ideal para aquele momento, tem a ver com o tempo, tem a ver com o seu momento de vida, a sua expectativa, tem a ver com o seu futuro, o que você planeja para os seus próximos 5, 10, 15, 20 anos. Então o leilão ideal é uma parte de uma construção, é parte de um todo. Então o que eu quero fazer é te dar as ferramentas para que você consiga chegar nesse todo. Então aos poucos, você me acompanhando mais, você tendo mais contato, a gente se conhecendo melhor, com certeza vai ficar mais fácil para que você receba essas ferramentas e para que eu possa te ajudar cada vez melhor, de uma forma melhor. É o que eu quero. O que eu quero é que você chegue nos seus objetivos e com isso também eu possa me sentir honrado de ter feito parte dessa trajetória. Tá bom? Obrigado pela confiança, obrigado novamente a todos os que já me seguiam e a todos os que vão me seguir também quando virem esse vídeo. E eu quero deixar aqui já minha gratidão enorme de fazer parte da vida de vocês, aos meus investidores, meus alunos, meus clientes. Não tem preço, vocês não têm preço na minha vida. Então, muito obrigado por existirem na minha vida, obrigado pela oportunidade, obrigado pela confiança e vamos em frente. Como eu sempre falo, né? Quem já me conhece ouve muito isso. Vamos em frente, porque o melhor ainda está por vir. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você está aqui no YouTube, não esquece de se inscrever lá no meu canal para ficar e ativar lá o sininho para receber as novidades, receber aí os avisos dos próximos vídeos. E no Instagram também, só continuar aí e tamo junto, tá bom? Até mais!